Ouçamos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros, e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros, e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros, e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado,
E sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama? Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Irmãos e irmãs, a leitura da profecia de Ezequiel que ouvimos hoje é muito bonita e significativa. Ezequiel tem a visão do templo de Jerusalém. Ele estava exilado na Babilônia, mas teve a visão do templo e da porta do lado direito do templo, debaixo da porta, começou a surgir uma fonte de água que ia se avolumando até tornar-se um rio incontrolável. E Ezequiel explica que as margens desse rio abrigavam árvores frutíferas que davam toda espécie de fruto, e suas folhas não murcham, seus frutos jamais se acabam. Cada mês darão novos frutos. E essas águas depois vão até o mar, que nós conhecemos como Mar Morto, e transformam aquelas águas mortas de sal em águas cheias de vida. É uma profecia que para nós cristãos se cumpre em Jesus. É de Jesus que sai a água viva, que nos traz a graça de Deus. De fato, quando Jesus está morto na cruz, um soldado atravessa o seu lado com uma lança e abre o seu lado. E do lado de Jesus sai água e sangue, justamente os elementos que indicam a gestação e o parto, portanto, o novo nascimento. E o que significa isso? Jesus é como o novo Adão, ele é o novo Adão, sem pecado e mais do que isso, vencedor do pecado e da morte. É dele que nos vem a vida e salvação. Ele é o santuário vivo de Deus. Por isso, do lado de Jesus, sai a água que nos traz vida e salvação. Ele é o templo vivo de Deus e nós com ele também participamos dessa vida nova. O Salmo 1 nos diz que o homem temente a Deus, o que teme o Senhor, é como uma árvore plantada à beira do rio, que dá os frutos no tempo devido. No entanto, a profecia de Ezequiel diz que esse fruto é permanente todos os meses, um símbolo para dizer que o cristão que aure toda a sua força de Cristo, da graça de Cristo, está sempre pronto a dar frutos. No Santo Evangelho de hoje, temos a cura de um paralítico que ficava à beira da piscina de Betesda. Essa piscina ficava no templo de Jerusalém, ou em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, no grande muro, e ela simboliza o Antigo Testamento. Os 5 pórticos indicam os primeiros 5 livros da Bíblia, portanto, o Pentateuco. E o que significa essa piscina? Significa a força do Antigo Testamento, que, no entanto, é limitada. Por quê? Limitada não pela graça de Deus, mas pela dureza do coração humano. Veja que quem podia passar na frente, passava e deixava o outro para trás. Quando então Jesus se aproxima desse doente paralítico, pergunta: queres ficar curado? Ele diz: não tenho quem me leve. Sempre alguém passa na minha frente. Por isso Jesus diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Ou seja, a água que cura não é mais aquela da antiga aliança, da lei, mas da lei nova do Espírito que vem de Jesus. Aqueles, porém, que estavam fechados à graça de Deus, simbolizados aqui pelos chefes dos judeus, eles resistem a esse sinal. Vendo o milagre, eles não acreditam e vão implicar com aquele homem porque é sábado.
Eles viram o milagre acontecer, mas não acreditam em Jesus, porque dizem não, se ele faz isso no dia de sábado, então ele é um pecador. O seu coração estava tão fechado à graça de Deus que não conseguiam perceber que a graça está acima da lei. Irmãos e irmãs, a graça que vem de Cristo é uma graça libertadora. O seu amor por nós entregue na cruz, derramado por nós na cruz, é um amor libertador, que nos liberta do pecado e da morte. Jesus adverte aquele homem que tinha sido curado para que ele não volte a pecar, ou seja, que ele não volte a confiar na lei humana, não volte a confiar nas próprias forças, mas na graça de Deus. Esse homem somos nós, em nossa condição de pecadores. Mas à medida em que nos aproximamos de Jesus e nos deixamos tocar por Ele, somos libertos da escravidão, da morte e do pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.